Olá! O conteúdo que você vai assistir agora foi gravado durante o Agiotech Meeting, que em sua 10ª edição teve como tema Colaboração e Reinvenção em Tempos de Complexidade. Transição energética de ponta a ponta na cadeia. A transição energética é um dos grandes desafios do nosso tempo, e o setor do agronegócio tem grande responsabilidade também nesta cadeia. A produção de biocombustíveis e fontes renováveis é uma realidade no setor. Participam deste painel Laura Assano, gerente de gestão de inovação e soluções de carbono na Raízen, Renata Morelli, gerente de inovação e tecnologia na Ativus, em painel moderado por Adriano Correia, sócio de energia, utilidades e recursos na PwC Brasil. Pessoal, a transição energética no Brasil já acabou. Eu escutei essa frase outro dia, eu fiquei chocado também. Primeiro porque eu falei assim, estou desempregado, né? Vou falar de transição energética para 600 pessoas, a transição já acabou, pronto, o que é que a gente vai estar fazendo aqui? Depois eu pensei do que está acontecendo no nosso clima, que estava aqui ontem, percebeu que a gente estava com um fresquinho, né? 39 graus quase em outubro, e a gente tem percebido as mudanças climáticas, o impacto disso. Então, se a transição energética já acabou e a gente não tem mais nada a fazer, então logo a gente também vai ficar sem planeta. Então eu pensei, eu vou ficar sem emprego, sem planeta, dando-se, né? Pessoal, brincadeiras à parte, e aí colocando a frase em contexto, essa frase foi dita por um executivo do setor elétrico e, obviamente, ele estava pensando no setor elétrico e na geração do setor elétrico, que hoje trabalha com alguma coisa em torno de 90% de geração limpa na sua matriz. De fato, o setor elétrico anda muito bem, tem pouco a ser feito, embora a gente tenha perceba um aumento de demanda de eletricidade, a gente vai precisar continuar investindo em geração renovável, mas essa frase me traz algumas reflexões importantes. Reflexões sobre a necessidade de colaboração, ou seja, de você olhar não só para o seu setor, não só para a sua empresa, mas olhar de uma forma mais ampla. Por exemplo, olhar para o que está acontecendo na matriz energética do país, que vai muito bem comparado com outros países. A gente tem hoje 49% de energia renovável na nossa matriz energética, mas a gente ainda tem espaço para continuar ampliando, continuar melhorando. Se a gente volta numa série histórica de 20 anos, o Brasil, em 2004, tinha alguma coisa em torno de 43% de energia renovável na sua matriz energética. A gente caiu nos 10 anos seguintes, chegamos a ter 35%, com o crescimento do PIB, com poucos investimentos em energia renovável, e de 2014 para cá a gente vem crescendo de forma consistente ano após ano, mas a gente tem muito espaço ainda para evoluir. Mas não só a gente tem oportunidade, espaço para evoluir, especialmente para atacar alguns setores que são essenciais para a nossa economia, mas a gente também tem espaço para ajudar o restante do mundo a progredir nessa pauta. Quando a gente olha para a matriz energética mundial, hoje o mundo consome alguma coisa em torno de 14% de energia renovável na sua matriz energética. Então, o nosso Brasil, em eterno desenvolvimento, tem uma oportunidade ímpar de ajudar a mover essa agulha, gerar mais riqueza, gerar mais oportunidade para todo mundo e gerar desenvolvimento para o nosso país. Eu sou Adriano Correia, sou sócio da PwC, eu lidero a nossa prática de energia aqui no Brasil. É um prazer enorme participar da 10ª edição da Agiotech Meeting. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a Laura e a Renata por aceitarem o convite para participar com a gente. Bom dia, Laura. Bom dia, Renata. Bom dia, Adriano. Bom dia, Renata. Bom dia a todo mundo que veio logo cedo aqui para prestigiar o nosso painel. Agradecer, o tempo de vocês, agradecer o convite e parabenizar esse evento que é enorme. Eu imagino que deve ser um trabalhão conseguir juntar tanta gente, tantos assuntos, tanta informação e conhecimento em 2 dias. Então, certeza que todo mundo vai sair com muita inspiração daqui, vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Espero que vocês aproveitem a nossa conversa hoje. Então, Laura Assano, sou engenheira química. Eu sou Raízen há 5 anos. Hoje trabalho na diretoria de transição energética e investimentos, na vice-presidência de EAB, na Raízen. EAB, etanol, açúcar e bioenergia, que é a área de produção dentro da Raízen. Eu costumo dizer que eu tenho um passado negro, porque eu trabalhei 11 anos para a Petrobras, então eu tenho 5 anos aqui tentando limpar a minha pegada de carbono.
A nossa área de transição energética, em EAB, ela é responsável pela análise técnica e econômica de novas tecnologias para novos produtos e um foco bastante grande em pesquisa e desenvolvimento para aumento de produtividade, aumento de eficiência, tanto na indústria quanto na agrícola. Então, pensando em iniciativas de médio e longo prazo. A Raízen tem se colocado numa posição ali de pioneirismo, né, e de força para trazer o etanol como uma ferramenta essencial para a descarbonização do planeta. A gente entende que é uma solução drop-in, né, a gente já tem um combustível pronto, e ela tem um potencial enorme como biocombustível brasileiro de descarbonização. Então, obrigada, gente. Renata, bom dia, tudo bom? Bom dia, tô tentando ligar o Você microfone. Você tá bem também, você começou bem também. Bom, prazerzaço estar aqui, né? Eu estava até comentando antes, esse é o meu 7º evento e é fantástico poder compartilhar e estar conectado com todos do AGTEC. Meu nome é Renata Morelli, também muito obrigado pelo tempo de vocês por estarem aqui. E talvez hoje estou como gerente de inovação da Ativus. A Ativus tem sido também protagonista nessa transição, mas talvez esse seja um dos temas mais complexos mesmo e que demanda uma governança e uma colaboração muito grande de diferentes atores, né? Então é um grande prazer a gente poder trocar, perguntem, contribuam, porque realmente para nós aqui, tanto da Ativus quanto do setor sucroenergético, a gente tem se empenhado bastante nesse processo de transformação. Quando eu vi a temática da edição desse ano, que é colaboração e complexidade, eu falei, não tinha palco melhor para a gente participar, porque aqui é um tema extremamente complexo, de fato, demanda colaboração e a gente não vai conseguir avançar no tema se não houver colaboração. Não adianta a gente resolver o nosso problema do Brasil se o mundo não resolver o problema dele, não adianta a gente resolver o problema da nossa empresa se as outras empresas não resolverem o problema. Então a gente acho que está no palco certo. Pessoal, como é que vai funcionar aqui a dinâmica desse painel? Vocês já perceberam que vai ser um bate-papo, e um bate-papo não só com a Laura e com a Renata, mas com vocês também. Então a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas mais para frente. É óbvio que a gente vai começar aquecendo um pouquinho aqui, trazendo alguns temas para discussão, mas logo eu abro para vocês fazerem pergunta, basta levantar a mão e alguém da nossa equipe vai levar o microfone para vocês. E a gente dividiu a nossa conversa aqui, o nosso esquenta, em duas etapas. Primeiro a gente vai falar sobre os desafios e como que o agro pode trabalhar com o agro, e depois a gente vai olhar para fora, como é que o agro pode ajudar outros setores da economia, como é que o agro pode trabalhar em colaboração com outros setores para conseguir movimentar aqui esse assunto e conseguir não só ajudar outros setores a descarbonizar, mas também, obviamente, colaborar de uma forma a desenvolver soluções inovadoras. Então, eu começo com a Laura, perguntando, qual a visão dela na Raízen com relação a como que o agro pode contribuir mais, não só com outros setores, como, por exemplo, o transporte, com combustíveis renováveis, mas dentro do próprio agro, com colaboração com outras empresas. A Raízen tem uma parceria bem interessante com a Yara. Então, Laura, se puder comentar um pouquinho sobre essa parceria, o que vocês têm feito na Raízen, seria super bacana para a gente começar o nosso debate. Legal. Eu acho que a indústria da sucrocoleira, né, ela já vem com uma pegada bastante circular, né? Então, a gente já gera energia elétrica a partir da nossa biomassa, o bagaço que sai ali da nossa cana. A gente já faz uso da vinhaça como fertilizante, né, nos nossos campos. Hoje a gente tem a tecnologia do etanol de segunda geração também, produzindo mais etanol a partir do bagaço. E a gente também, a vinhaça, né, antes de aplicar no campo, a gente aproveita ainda os compostos orgânicos para geração de biometano. Então, a parceria que o Adriano comentou é exatamente essa produção de biometano e esse fornecimento para a Yara, para que ela possa produzir fertilizante verde. Então, a gente está colocando mais um elo nessa cadeia de circularidade, trazendo redução de pegada de carbono, tentando descarbonizar, inclusive, outros setores, né? Então, a gente fala, estamos dentro de casa, dentro do nosso setor sucroalcooleiro, mas o biometano também, a gente tem uma parte do biometano que está sendo vendido para a Volkswagen, que está também descarbonizando o seu processo, né? Então, eles estão convertendo os veículos a biometano para substituição de diesel. Então, é um ciclo super virtuoso, né? Onde a gente usa nossos resíduos, a gente garante a utilização máxima da nossa capacidade,
para tentar descarbonizar não só o nosso ciclo, mas também o ciclo de outras indústrias. Muito bom. Renata, e na Ativos, como é que vocês têm percorrido esse caminho de colaboração com outras empresas? Perfeito. Bom, a Ativos, ela entende que a gente não pode produzir etanol usando óleo diesel, né? Então, uma das primeiras ações foi o investimento na mudança da frota agrícola e de transporte também. Então, a gente está convertendo bastante, num ritmo bastante acelerado, a nossa frota. Hoje, 42% da nossa frota agrícola ela já está em processo de conversão e convertida. E a gente tem comprado, né, hoje o biometano de uma parceira nossa, mas também a gente está investindo numa planta, são 350 milhões de reais sendo investidos numa planta em Santa Luzia, no Mato Grosso do Sul, para a produção de biometano, porque a gente realmente acredita na conversão e no uso do biometano para esse processo de transição energética. Acho que até para complementar, não sei se é claro para todo mundo, mas a pegada de carbono do etanol, né? O etanol é renovável, tem toda essa pegada, mas o grande ofensor da pegada de carbono é o diesel e o fertilizante nitrogenado. Então, as emissões de gases de efeito estufa vêm principalmente desses dois componentes, da etapa agrícola, né? Então, a gente tem toda a etapa industrial que tem um percentual muito pequeno de contribuição nas emissões, mas o uso de diesel e o uso de fertilizante agrícola que tem sido o grande foco, né, das nossas operações para redução e para atingir uma pegada de carbono mais baixa. Concordo. A gente tem na PwC também discutido bastante, não só a transição para combustíveis fósseis, para renováveis, mas também como a gente consegue produzir, por exemplo, fertilizante nitrogenado de forma mais sustentável, utilizar outras fontes para produção. Eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade incrível de desenvolver projetos de hidrogênio de baixo carbono para produção de nitrogênio, de fertilizante. Estou bagunçando aqui de fertilizante nitrogenado, mas eu acho que ainda tem algum caminho para a gente percorrer, especialmente com relação a custo. Custo é uma questão super relevante, mas pensando a longo prazo e pensando nas oportunidades que a gente consegue enxergar nitidamente aqui oportunidades importantes para a gente desenvolver projetos nesse sentido. Na semana passada eu estava participando do The Climate Week lá fora, um evento que acontece em Nova York, que ele reúne várias executivos do mundo inteiro para discutir temas relacionados à sustentabilidade, e o grande tema que a gente discutiu, que apareceu na agenda de forma recorrente, foi SAF, os combustíveis sustentáveis de aviação. E aí eu queria já mover para sair do agro para o agro e do agro para outros setores, e aqui mais especificamente sobre transporte aéreo, transporte marítimo também, expandindo um pouco a discussão e entender o que é que vocês na Raiz têm feito, Laura, nessa temática, sabendo que a gente tem uma oportunidade grande com relação à SAF, a gente tem uma extensão territorial enorme, a gente tem conhecimento sobre o tema e tem pessoas com bastante expertise nisso, a gente tem já bastante experiência no desenvolvimento de biocombustível, mas a gente sabe que também existem desafios grandes, existem algumas ainda etapas a serem vencidas em termos de operacionais, logística, etc. Então, eu queria que vocês comentassem as oportunidades, mas também o que a gente tem feito para, de forma inovativa, criativa, superar esses desafios. Bom, acho que apareceu na mídia, né? Acho que a Raízen, ela recebeu, foi a primeira empresa a receber o certificado do CORSIA como fornecedora de etanol sustentável. Então, até um esclarecimento, né? Acho que gera um pouco de confusão, que é como se a Raízen já estivesse investindo. A gente está, sim, investindo na pesquisa, no entendimento das tecnologias para a produção de SAF, mas hoje o que a gente tem é o certificado para fornecimento do etanol sustentável. Então, para você produzir um SAF sustentável, a primeira etapa é que a sua matéria-prima seja sustentável. Então, a Raízen cumpriu com todos os requisitos do CORSIA, garantindo toda a rastreabilidade e sustentabilidade da cadeia. Então, a Raízen tem investido, estudado a rota de produção de SAF a partir de etanol. Como o Adriano comentou, é um caminho árduo, né, como qualquer desenvolvimento de tecnologia, algo que não é robusto, que ainda não é consolidado no mercado. A gente vem entendendo ali os desafios para atingir as eficiências,
porque não basta ser uma tecnologia nova, ela precisa ser robusta, produzir bastante, consumindo pouco. Então, a gente tem um caminho ali para percorrer, acho que por isso que a gente fala que a gente vive a transição, né? Então, é um caminho duro, é um caminho difícil. Então, tanto na área de tecnologia quanto na área de mercado, a gente tem estudado muito o mercado de SAF, entende que o SAF tem um grande desafio logístico, a gente ainda esbarra numa condição de necessidade da transferência da molécula, né? Então, mercados como a Europa, eles exigem que a molécula sustentável esteja na Europa, que gera uma complicação grande de você ter que gastar diesel para levar o SAF até essas diesel ou biobunker, né, que é um contrassenso. Você sabe que uma pessoa apresentou um projeto desse que era para produção de SAF, agora eu não lembro se foi nos Estados Unidos ou no Canadá, e ele ia transportar de navio. Aí o cara falou assim, mas qual é o sentido disso? Exato. Então, assim, a gente precisa mesmo que políticas públicas, né, sejam colocadas para a gente garantir que a gente possa otimizar a logística, fazer investimentos em locais que a tecnologia seja implantada próxima à matéria-prima, para a gente não precisar fazer o transporte da matéria-prima, e que mesmo o transporte do produto final ele possa ser, através de rastreabilidade, contabilizado, que a gente chama de book and claim, né? Então, se a Europa, né, que é onde concentram ali os grandes investidores, os países que têm maior potencial de pagar o prêmio por esses custos de investimento, né, para as novas tecnologias, que eles possam pagar pelo prêmio, mas não necessariamente fazer um swap, né? Ele consome o fóssil, mas é como se ele estivesse consumindo o nosso SAF aqui produzido no Brasil. Então, essa é uma alternativa, vamos dizer, criativa, né, que demanda um controle muito grande, uma rastreabilidade do processo, então precisa ter uma ferramenta que controle tudo isso, mas são formas de a gente encontrar alternativas realmente sustentáveis, né, realmente que tenham menor emissões. Então, acho que hoje a gente entende que tem bastante desafio, tanto tecnológico quanto do mercado, né, do entendimento dessas alternativas criativas para entender a descarbonização do planeta como um todo, né? Não localmente, né? Porque no fim do dia é o mesmo ar que o europeu respira, é o que a gente respira aqui. É verdade. E aí você tocou num ponto super importante, que é dar maior transparência, ter rastreabilidade e dar maior transparência ao que está sendo feito. E aí eu escutei de um executivo de uma companhia aérea e falou, olha, a gente não consegue fazer isso hoje ainda. A gente não consegue dar mais transparência para o nosso consumidor final. Por que eu vou cobrar mais deles se eu utilizar SAF na minha aeronave? A gente não consegue hoje ter esse tipo de comunicação com o nosso consumidor final, e o consumidor final ainda não consegue ver os benefícios de comprar o bilhete para uma aeronave que vai utilizar SAF, mas ele vai pagar mais caro para isso. Renato, e vocês na Ativus também tem feito aqui um movimento interessante para a SAF. A SAF está dentro da estratégia de vocês, uma movimentação para vocês serem uma plataforma global de SAF. Você pode comentar um pouquinho mais dessa estratégia de vocês? Sim, está dentro da nossa estratégia, e até a gente estava comentando aqui no warm-up antes, assim, que foi uma discussão bem interessante. Talvez esse tema do SAF seja realmente o ecossistema de conexão de diferentes atores conversando, sendo articulado e estruturado, onde o Brasil pode ser realmente o protagonista dessa discussão no mundo. E quando a gente fala em ecossistema, né, em conexão, a gente não pode descartar o governo, né, a parte pública, a gente não pode descartar as universidades, as empresas, que também entram investindo em pesquisa e desenvolvimento em partes. E essa interlocução, ela é fundamental. Eu ainda confesso que eu não tenho visto e acompanhado essa interlocução de uma forma mais organizada, mas eu entendo que isso vai acabar acontecendo. Se a gente pensar em tecnologia, toda tecnologia tem uma transição, né? Então, hoje ela está muito cara, mas se a gente for desenvolvendo, vai chegar um momento em que ela vai se tornar economicamente viável. A gente tem que fazer isso acontecer. É para isso que serve inovação, né? Senão não existiria inovação. E até a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, a gente tem conversado bastante com a Embraer para desenvolvimento de projetos. Então, essa interlocução, indústria, a empresa de ponta que está utilizando, conversando nesses diferentes momentos e fazendo essa interlocução conjunta, a gente vai ganhar força, fazer com que o Brasil realmente se torne o expoente do mundo nessa tecnologia.
Com relação a ativos, né, ativos ela é investida da Mubadala, a Mubadala é um fundo soberano, né, do Emirados Árabes Unidos, e tem, obviamente, bastante recurso financeiro pensando nessa transição. Hoje, basicamente, eles são produtores de petróleo, mas eles entendem que daqui para frente precisa se desenvolver. Obviamente que, como a gente estava comentando, estão todos assim aguardando, olhando, mas obviamente a Ativos vem estudando, vem conversando com a cadeia para conseguir ser também um desses interlocutores e fazer com que esse projeto se torne viável. Eu contei para elas uma analogia que eu escutei esses dias, que eu achei fantástica, e a gente estava brincando aqui nos bastidores, que um executivo falou, olha, eu me sinto aqui que eu estou com o meu bando sendo perseguido pelos leões, e a gente finalmente chegou na beira do rio. Então, de um lado tem os leões, do outro lado tem um rio com um crocodilo dentro do rio. E aqui agora é o seguinte, ou eu fico parado, espero os leões me pegar, ou a gente pula no rio e o jacaré vai pegar a gente também. Mas talvez o jacaré pegue só o primeiro. A pergunta é quem que vai ser o primeiro para salvar o resto do bando? E é assim que muitos executivos têm se sentido. Eu acho que a missão da gente, o desafio da gente é quebrar esse ciclo, essa incerteza de quem que vai ser o primeiro. Porque a gente vai precisar atravessar o rio, a gente não vai ficar esperando mais o leão chegar, mas a gente vai precisar enfrentar o desafio, a gente vai precisar com inovação, com pesquisa, com uma colaboração maior entre vários agentes, a gente vai precisar atravessar e espero que ninguém morra nessa história, tá? Que a gente passe muito bem. Mudando já de assunto, saindo de SAF, mas ainda ficando dentro do setor de transporte, por que a gente está explorando tanto o setor de transporte, pessoal? O setor de transporte hoje, quando a gente olha a matriz energética brasileira, é o setor que consome quase 50% da energia não renovável do Brasil, ou seja, é o setor que ainda tem um mato alto, tem ganhos importantes para a gente fazer e então a gente tem focado bastante no setor de transporte. E aí, obviamente, quando a gente fala de transporte, o assunto que vem à tona é a eletrificação de frota. Mas não só a eletrificação de frota, mas como que o Brasil pode também se posicionar com relação a biocombustíveis. A gente na PwC enxerga aqui um crescimento importante da frota de veículos, tanto veículos de passeio quanto veículos de carga leve e pesada ao longo do tempo, cada um tendo seu ciclo natural e cada um tendo um crescimento de uma forma ordenada, mas a gente também enxerga um papel muito importante de biocombustíveis dentro na nossa matriz de transporte. E aí eu queria ouvir, eu vou inverter a ordem agora, Laura. Vou começar com a Renata e depois a gente volta para você. Olha, eu vou falar agora como brasileira, como pessoa, né? Eu fico pensando que quando a gente pensa em comprar um carro elétrico, você vai estar utilizando, obviamente, no Brasil, a energia que é proveniente de base sustentável. Quando você vai para a China, por exemplo, isso se torna, né, carvão, enfim. Então, ainda existe uma discussão muito grande global da fonte dessa energia, né, desse processo. E no caso, por exemplo, os híbridos, eu tenho visto que é um movimento que vai ser mais sustentável. E quando a gente fala do híbrido, obviamente, com a base em combustível a etanol, seja etanol de cana-de-açúcar, seja etanol proveniente de milho, enfim, mas que seja sustentável. Então, para mim, na minha visão, eu acho que o híbrido, né, é o caminho mais sustentável e que eu tenho visto algumas discussões nesse processo, formalizando com que vai ser o caminho que a gente vai tomar, né? Acredito eu. E aí, obviamente, que a China, né? China, Índia, precisa também ter um processo estabelecido para também tirar a matriz de carvão. E eu confesso que eu tenho visto pouco esse movimento ainda, né? Eu acho que os europeus, eu sempre falo dos europeus porque a gente tem visto muito o mercado europeu como o consumidor principal ali do nosso etanol, do nosso biocombustível, né? Então, quando a gente conversa com quem vem de fora, eles entendem a eletrificação como a solução de todos os problemas, a tal bala de prata que vai resolver tudo. E obviamente não é isso, né? Então a gente entende que não é nada, a transição não é nada excludente, ela vai precisar de todas as alternativas de combustíveis que aparecerem e que forem economicamente viáveis, né? Então
a gente tem trabalhado bastante na questão do biocombustível como a ferramenta, que, como eu falei, né, já é European, e que ela vai ajudar a descarbonização de setores que a gente chama de hard to abate. Então, veículos elétricos, ok, tem todo eles entendem que tem um desenvolvimento, baterias, né, questão de autonomia, que isso, a inovação e a tecnologia vão resolver ao longo do tempo, mas tem setores onde esse processo vai ser muito mais longo, né? Então, a gente já falou de SAF, que é super, super complexo, a gente tem o setor marítimo, que tem uma carga de emissões enormes no planeta, né? E a gente trabalha com biobunker. Então, as alternativas onde a gente consiga alocar o etanol para esses setores hard to abate, né, mesmo petroquímicos, né, para a produção de polímeros, então usar o etanol como matéria-prima, em vez de usar o eteno que venha do petróleo. Então, não tem como excluir o biocombustível como matéria-prima para a descarbonização, porque esses outros setores vão ter muita dificuldade em eletrificação, né? Não seria viável, nem mesmo num longo prazo, a gente não vê a eletrificação cuidando de SAF, cuidando de biobunker, polímeros. Então, a gente enxerga um mercado crescente para o etanol, seja de milho, seja de cana, e essa é essa mensagem que a gente tem tentado colocar para fora do país, porque o etanol já é bastante consolidado no Brasil, né? E a gente viu o desenvolvimento de veículos a etanol, né? Lá atrás eles eram péssimos, né? Ninguém queria colocar etanol. Hoje já dá para fazer aquela continha dos 70%, né? Você falou, tá valendo a pena. Então, é um exercício, um esforço colaborativo, né? Com todo o setor sucroenergético, para colocar o etanol como biocombustível, que é a solução de curto prazo aqui para a transição. Lá atrás eu me lembro meus pais ligando o carro e deixando o carro aquecer para sair. Era uma loucura. E a gente tem uma visão muito consistente com a de vocês, que acho que a gente precisa explorar todas as fontes que a gente tem disponível. Acho que não existe nenhuma razão para excluir nenhuma fonte, até dada a complexidade e dada a urgência que a gente tem de mover esse assunto, a gente precisa utilizar e utilizar bem todas as fontes. Acho que utilizar de forma racional, pensar e planejar melhor como é que a gente vai utilizar, acho que é a chave, é o segredo do jogo aqui. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem levantar as mãos, podem ficar à vontade. Enquanto vocês levantam as mãos, eu vou fazer uma última pergunta nossa, e aí depois a gente começa a pegar as perguntas da plateia. Obviamente, como a gente fala de biocombustível, a gente fala a gente não pode deixar uma discussão de lado, que é a discussão se a produção de biocombustível vai atrapalhar ou vai competir de alguma maneira com a produção de alimentos. Então, aqui eu vou fazer uma pergunta provocativa para as duas. A gente vai deixar de produzir alimentos para uma população que está crescendo para produzir combustível para avião, para navio ou para caminhão? Ou não? A Renata está mais empolgada, vou passar para ela. Porque como engenheira agrônoma, eu sou engenheira agrônoma, então isso é essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque gera uma confusão nas pessoas que estão fora do agro, né? Se a gente parar para pensar hoje, o quanto a gente utiliza de área produtiva, seja para grãos, seja para produção de energia, seja para produção de tomate, batata, enfim, né, HF, é muito pouco perto da quantidade da possibilidade de uso da terra que a gente tem hoje. Isso sem desmatar, tá, gente? Ninguém está falando aqui de usar o solo da Amazônia e até mesmo do Cerrado brasileiro. A gente já expandiu essa fronteira agrícola de uma forma que agora, com o uso da tecnologia e de inovação, e o agro brasileiro é um dos que mais inovam no mundo, aumentar a produtividade. Hoje, se a gente parar para pensar, dentro do setor sucroenergético, a gente tem uma possibilidade de aumentar o potencial produtivo por hectare de forma estrondosa. Se a gente parar e ver 75%, 78% de tonelada de cana por hectare, nossas variedades podem chegar a 400 toneladas. Aí você fala, mas Renata, não chega nesse potencial. Chega. A soja não chegou? Por que a cana não pode chegar? O milho, se a gente parar para pensar no Brasil, contra a produtividade nos Estados Unidos, a gente ainda tem uma fronteira ainda muito boa por hectare produzido. Então, eu conto com as startups, sabe? A gente aqui dentro da Ativos, a gente abre para se relacionar com startups, porque as startups hoje, elas bombam inovação e elas trazem ganhos de produtividade de forma bastante organizada e rápida, né? A gente investiu agora na Benagro. A Benagro é uma startup que
está trazendo para a gente uma melhoria ali na sistematização, melhoria na produção, no plantio, nas linhas de colheita, nas linhas de falha. E com tudo isso, com todo esse processo integrado, a gente realmente consegue aumentar a nossa produtividade por hectare. Então, acho que nós não iremos competir com a produção de alimentos negativamente, muito pelo contrário, a gente vai, na verdade, potencializar essa produção, contando aqui com a inovação e com o trabalho de vocês também. Olha, isso é inteligência artificial, hein? Fui pega na pegadinha. Eu acho que o foco, né, que todas as empresas do setor têm tido é exatamente esse, aumento de produtividade, a gente fazer mais com menos, né? A gente já superou as discussões de desmatamento, né? Então, com todos os processos de certificação que a gente passa, a gente garante que a gente não está indo para áreas da Amazônia. Então, acho que só quando a gente conversa com gringo que a gente tem que ficar se repetindo, né? Mas acho que aqui dentro de casa a gente já tem claro que a gente já não tem esse processo de desmatamento. E o foco, além de tentar ou de buscar os novos mercados, né, para a gente conseguir garantir o biocombustível como a alternativa de descarbonização, o grande foco é aumento de produtividade. Então, entender como é que a soja chegou lá, né? Então a cana ainda tem um caminho super grande ali, tem muita oportunidade para conseguir atingir níveis de produtividade. A gente tem investido em tecnologia, então voltando a falar do etanol de segunda geração, a gente usa resíduo para produzir mais 50% de combustível. Então é esse tipo de desenvolvimento que a gente busca para tentar minimizar esse requisito de expansão de terreno, garantindo a produção de alimento, garantindo a produção de combustível. Eu sempre acho muito engraçado, né? As pessoas falam, mas vai produzir combustível. Mas como é que você acha que a sua comida chega na sua casa, né? Ela precisa de combustível. Então não tem como você dizer que eu vou produzir alimento, mas não preciso ter o combustível, né? Para mim é um pouco de contrassenso isso. Então, o que o agro tem se esforçado muito, a Raízen também tem se esforçado muito, é tentar encontrar esse máximo de produtividade para não precisar expandir em terreno e manter os custos mais ou menos no mesmo patamar, né? Que esse é o desafio, da gente garantir que a transição energética, embora necessário aumento de custo, ela não prejudique aqueles que são mais vulneráveis, né? Da gente ter que começar a aumentar preço e a economia que também balança não ser afetada com isso. Então é um desafio bastante grande, mas é o que a gente tem percorrido. Muito bom. Eu quis fazer essa provocação porque eu acho que é responsabilidade de todos nós, todos que estão aqui, defender esse ponto de vista e levar isso para os fóruns adequados, especialmente quando a gente discute com outros territórios, outros países, porque geralmente o que a gente vê é isso. A pessoa fala, não, mas esse projeto aqui vai competir, e isso não é verdade, isso é um mito que criaram, a gente não sabe de onde que veio isso, mas a gente precisa sim ser vocal, a gente precisa sim defender e nos posicionar com relação a isso, porque o receio que a gente tem é que amanhã ou depois alguém vinha com algum tipo de tarifa, imposto, penalidade, com esse argumento que a gente está penalizando a produção de alimentos para produzir combustível, para produzir qualquer outra coisa. Então, acho que é importante, agradeço aqui demais pelo esclarecimento de vocês. Pessoal, vou abrir para a plateia, já tem, acho que uma primeira pessoa. Olá, aqui, mão levantada aqui, ó. Eu sou no meio. Oi. Leonardo Menegatti, da Inseres. Uma dúvida. O que é mais eficiente energeticamente? Pegar a luz solar, usar uma placa solar e armazenar energia na bateria do veículo, do carro, ou essa mesma luz solar, pegar uma planta de cana e converter e estocar em álcool, ou uma planta de milho e estocar em álcool no tanque do carro, em termos de aproveitamento da energia na cadeia, pensando em sistemas otimizados. Qual que é a via mais viável, gente? Vou passar um artigo que a gente escreveu exatamente sobre esse assunto. Há alguns anos, né, a gente teve a publicação de um artigo que colocava o biocombustível lá embaixo. Falava que ele era extremamente ineficiente, que placas solares era a solução, que era o que ia resolver a demanda energética do mundo seriam as placas solares, que o biocombustível não tinha a mesma eficiência. É que hoje não faz muito sentido a gente falar só em megajoules, só em quantidade de energia produzida. Hoje a gente tem que pensar em potencial de descarbonização. Então,
pensando que a cana, ela, além de produzir o biocombustível, ela pode descarbonizar setores de difícil descarbonização. Então, a gente volta naquela condição de que não tem uma solução para tudo, né? Então, a gente fez alguns cálculos, né, mostrando que a indústria sucroalcooleira ela tem um caminho a percorrer, onde ela consegue aumentar a produtividade e, através de mais cana, gerar mais biocombustível, conseguir deslocar combustíveis fósseis e aí atingir a descarbonização necessária. E aí, ainda num futuro, pensar no açúcar, que hoje é um alimento, mas é um alimento de baixo valor agregado, começar a produzir proteínas alternativas através de fermentação de açúcar, por exemplo, né? E aí a gente começa a entrar em mercados de minimização eu não sei se tem muita gente de pecuária aqui, né? Mas a pecuária também é um grande emissor. Então, começar a reduzir também demanda de terra e emissões a partir da pecuária. Então, a gente enxerga a cana, né? O milho também como vetor para conseguir fazer a descarbonização, não só pensando energeticamente, mas na redução das emissões, redução de emissões de gás de efeito estufa. Bom dia. Aqui no meio, no final, Flávio, eu trabalho com recursos humanos, então desde já eu peço desculpas, talvez pela desatualização da pergunta que eu tenho para fazer. Nós ouvimos da Laura, salvo engano, de que a Europa é um dos maiores mercados consumidores ou potenciais do etanol. E conversando com executivos de empresas de combustíveis fósseis, eu ouvi dizer que justamente o clima frio da Europa é um fator adverso para o consumo do etanol nacional, né? E que isso eventualmente seria um problema, entre aspas, a ser superado. E a minha dúvida é se isso foi superado, ou o que tem sido feito para que esse consumo consiga ser feito em larga escala nesses países onde o clima gera essa diversidade, né, para o produto de etanol. Vou te confessar que normalmente não é esse o problema do etanol, né? Geralmente tem sido a competição do combustível versus o alimento. Eu acredito, e aí vocês podem me ajudar, porque eu também não sei muito bem sobre automóvel, mas ao longo do tempo, né, a tecnologia ajudou a que o uso do etanol, como você falou, antigamente a gente tinha aquela dificuldade, né, de ligar o carro quando estava frio. Então, eu acho que é um processo talvez já solucionado, né? Então, a gente pode colocar aditivos. Então, normalmente, vou dizer a versão, mas acho que a versão vem muito mais desse entendimento de que ele não é tão eficiente quanto a energia elétrica, a questão do uso do solo, costumam ser as reclamações do mercado externo, né? Acho que a questão do frio, acho que eles são mais facilmente contornáveis ali com aditivos, né? Com desenvolvimento de motores que suportem, garantam ali a operação do sistema. Eu acredito que sim. Eu também confesso que eu nunca escutei essa discussão do frio como um ofensor ao etanol. Eu acho que é muito mais... Posso só dar? Claro. A Ativus exportou agora etanol para o Japão, né? E eles estão utilizando na frota deles sem problema algum, tá? Pelo menos o etanol da Ativus funciona. Funciona. Da Raízen também. Vai de etanol. Da Raízen também. Da Raízen também. Vocês têm que contratar a PwC para assegurar isso. Fazer minha propaganda também, né, gente? Uma pergunta aqui, ó, do lado esquerdo de vocês. Opa. Meu nome é Álvaro. Eu não entendi muito bem a estratégia de vocês, da empresa de vocês, por exemplo, quanto ao etanol de milho, por exemplo. Etanol de milho parece estar tomando um pouco mais de momento, um pouco mais de corpo no Brasil, em algumas regiões produtoras de grãos, por ser uma cultura anual, né? Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa possibilidade, se a empresa de vocês hoje vê isso como oportunidade, realmente pensa em investir, ou como uma forma de diversificar um pouco a fonte de produção de energia renovável. Hoje está muito baseada em cana, né? Ótima pergunta. A Ativus tem 2 plantas de etanol de milho em processo de aprovação orçamentária e implementação.
A gente sim pensa, até porque dentro da planta de etanol de milho também tem a produção de ração animal, e acaba também integrando ali os produtores, né, pequenos e médios produtores pecuaristas da região onde a Ativus produz hoje etanol. Então, sim, dentro do pipeline da Ativus a gente tem, a gente está estudando mais uma implementação, mais 2 já estão aprovadas. Agora, no ecossistema da Raízen, né, acho que já teve até um pronunciamento do Mussa, né, falando que ele se arrependia muito de não ter perdido a oportunidade, né, de comprar a FS, né, num passado. E o que a gente tem, o que eu ouvi do próprio Mussa, né, é que a Raízen ela tem tem focado muito nos fundamentos e naquilo que ela tem bastante sinergia. Então, eles entendem que a gente, né, a Raízen entende que a cana ela tem um grande potencial. E que onde a gente consegue atuar e conseguir extrair mais valor, continua sendo na cana. Então, é por isso que a gente a gente acompanha o mercado do milho, a gente vê o impacto ali no mercado, né, pela alta oferta do etanol de milho. A gente acompanha quais são as tendências de aumento ou redução de volume do etanol do milho, mas hoje a gente entende que a grande sinergia que a gente tem ainda é na cana, e tem evitado um pouco, não evitado, né, mas a gente não vê num curto prazo um investimento em milho. Mas nunca se sabe, né? Vamos esperar ali mais algumas safras, de repente. Eu vi que esse mercado, a Raízen é uma empresa que tem uma facilidade bastante grande de mudar, né? Então, diferente das companhias de petróleo, né, que geralmente são grandes elefantes, né? Então, a Raízen, embora seja a terceira maior empresa do Brasil, ela tem facilidade de tá com uma estratégia, entender o mercado e se movimentar rapidamente. Então, hoje eu diria que a gente não olha para etanol como uma frente de investimento, mas a gente acompanha. Vamos ver na próxima safra. Pessoal, acho que dá tempo de mais uma pergunta. Oi? Não? Fui cortado, gente. Mas eu Acho que o pessoal pode mandar, né, se vocês quiserem mandar pro time, aí encaminhar pra gente, a gente responde para vocês por e-mail, fiquem à vontade ali, a gente deixa o nosso contato, e aí a gente tira as dúvidas de vocês. Tá. Isso, e aí a Laura e a Renata também vão estar por aqui. Enquanto elas estiverem por aqui, vocês pegam lá no café e perguntam, explorem, façam as conexões, que eu acho que isso é super rico também. Queria, enfim, agradecer mais uma vez a Laura e a Renata. Eu acho que o painel foi ótimo. Você vê que foi nossa primeira vez, né? Você vê que a gente tinha conteúdo aqui para ficar por mais tempo. Então já fica a dica para convidar nós 3 de novo para o ano que vem. E eu gostaria também de agradecer a todos vocês aqui por participar, pelas perguntas. Infelizmente a gente não conseguiu cobrir todas, mas a gente está por aqui. Muito obrigado, pessoal. E continue, tenha um bom evento para todos. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Fique ligado nas nossas mídias sociais e não perca a oportunidade de participar do próximo AGTech Meeting.